Viver bem é uma questão de cuidar de nós mesmos, evitando tanto quanto possível as coisas e os hábitos que nos fazem mal. É preciso também pensar que não vamos ser jovens para sempre, porque só lembramos da saúde quando ela nos faz falta. Aqui no estúdio, nossa convidada Maria Helena Costa, ela é terapeuta de biodecodagem e tem uma história de vida incrível. Seja bem-vinda, Maria Helena. Muito obrigada, Paulo. É uma alegria estar aqui, em especial para divulgar outras possibilidades para as pessoas. Maria Helena, você de formação acadêmica, você é arquiteta e fez mestrado. E o que te fez dar uma guinada na vida e para você cuidar de pessoas, promovendo o desenvolvimento humano? Eu creio que eu sempre fiz isso. Mesmo dentro da arquitetura, o meu olhar era para as pessoas que vão utilizar aquela edificação, as pessoas que vão transitar naquele bairro, enfim. Então, o olhar sempre foi voltado para o ser humano. Embora fizesse arquitetura, eu não considerava que era uma arquitetura de edificações que vão servir ao ser humano. Então, esse olhar sempre foi meu. Sim. Como foi que se deu essa guinada? Assim? Em que momento você percebeu que o seu lance era se dedicar às pessoas? Eu entendo que não houve uma guinada em função do meu olhar, por isso que eu respondi assim. Mas talvez você queira saber em que momento eu deixei de fazer arquitetura para cuidar somente de pessoas. Eu já trabalhava com pessoas ligada à arquitetura e acho que há 2 ou 3 anos eu lecionava arquitetura. Eu era responsável pelas disciplinas de projeto, adorava o meu trabalho, adorava os alunos, adorava o ambiente em que eu trabalhava, mas com a pandemia e a falta de personalização do ambiente, começou a ficar pesado para mim. Eu me empenhava muito mais do que o retorno que eu tinha dos alunos, e eles ainda achavam que eu era muito exigente, e eu querendo ser mais exigente. Aí eu achei que era hora de pensar de outra maneira. E aí me voltei exclusivamente para o desenvolvimento humano. O que é desenvolvimento humano para as pessoas entenderem o seu conceito? Desenvolvimento humano é, em primeiríssimo lugar, o autoconhecimento. Você só consegue... As pessoas estão sempre muito voltadas para o ter. Ter uma profissão, ter uma posição, ter uma casa, ter um carro, ter uma viagem, o que for. Isso não existe antes do ser. Então, eu considero que o desenvolvimento humano é o autoconhecimento e o desenvolvimento daquilo que pode nos favorecer naquilo que nós exercitamos na nossa vida pessoal ou profissional. Você acredita ser possível que pessoas que seguem, por exemplo, uma carreira, às vezes é porque as pessoas que se formam, por exemplo, uma formação acadêmica, é possível elas chegarem a um determinado ponto e perceberem que aquilo não é o ponto mais interessante, a atividade mais interessante, e que talvez falte algo para identificá-las, uma outra profissão, uma outra atividade, é isso? Isso é muito comum e estudos mostram, em especial nos últimos anos, eu não sei exatamente qual seria o número de anos, mas que as pessoas, a partir de, 10 anos atrás para frente, elas terão umas 10 profissões até que elas sejam capazes de definir exatamente aquilo que elas querem. E é muito comum no desenvolvimento, em especial de líderes, enfim, na área empresarial, na área profissional, vermos pessoas que não estão ajustadas ao lugar em que elas estão. Tanto pode ser uma deficiência da própria pessoa, deficiência que eu digo, ela não consegue identificar a área em que ela atuaria melhor, como pode ser uma falta de cuidado do RH para posicionar a pessoa numa área que não lhe é favorável. Agora, essa mudança, você dirige um instituto, criou e dirige um instituto, o Instituto Eu Ser, que ajuda as pessoas a identificarem suas próprias possibilidades, mas que também abre luzes sobre determinados caminhos ligados mais à saúde, que é o tema que a gente também está abordando aqui. As pessoas que são jovens, um dia elas vão deixar de ser jovens, então cultivar bons hábitos é uma coisa muito importante. E como se afastar das emoções que nos prejudicam? Você trata também disso, né? As emoções que nos prejudicam, elas estão baseadas em referências externas. Se eu não tenho equilíbrio, qualquer oscilação que aconteça no meu ambiente, promovida por qualquer ser ou qualquer fato, vai me abalar. Se eu tenho equilíbrio,
talvez eu possa sorrir, talvez eu possa simplesmente apreciar, ver o que está acontecendo, para ter, então, uma reação, enfim, tomar uma atitude, não ser algo precipitado. Então, hoje, por exemplo, nos grandes líderes, nós vemos uma disputa muito grande por poder, tanto um poder interno que precisa se manifestar, porque ele sabe que o poder interno vai favorecer o poder externo, como o poder externo. Então, nós temos todas as situações possíveis dentro de uma empresa ou dentro de uma organização em que talvez as pessoas passem umas em cima das outras, evidentemente vão dizer, não foi essa a minha intenção, e a situação pode não ser a que vá favorecer um resultado mais agradável. Então, é confuso esse meio se eu não tenho esse equilíbrio. Bom, você promove encontros e relações entre as pessoas e o seu instituto, que se chama Instituto Eu Ser. De que maneira as pessoas podem se beneficiar das atividades do Instituto Eu Ser? Olha, nós temos programas que são desenhados para o desenvolvimento de pessoas a partir do ser, mas temos programas específicos, por exemplo, a liderança. Então, em princípio, nós estabelecemos os nomes com Eu Ser e um título. Então, Eu Ser Líder, nós temos esse programa. Então, temos um programa de introdução à liderança e temos outros depois desenvolvidos a critério das necessidades das pessoas. Mas nós temos, por exemplo, um clube de leitura, que é Eu Ser Leitor. Agora nós estamos com um único livro, logo virão outros, e funciona às quintas-feiras, de 1 às 2 da tarde. E nós não fazemos exatamente a leitura do livro, mas nós fazemos a análise daquilo que o livro provocou como reverberação dentro da pessoa. E isso é fantástico. E isso é uma porta de entrada para o desenvolvimento, porque a pessoa passa a se conhecer, passa a observar as suas reações. Essa participação pode ser, ela é presencial ou é via internet? Não, tem sido sempre online, porque isso possibilita que pessoas de todo o Brasil, aliás, qualquer país de língua portuguesa, possa participar. Então, tem sido online, tem sido um formato bem acessível, é agradável, promove a interação, temos tido resultados bem positivos. E eu me lembro que um dos livros que vocês indicam é aquele Um Monge que Vendeu Sua Ferrari, não é esse isso? é o que nós estamos lendo nesse momento. Então, é a história de um advogado, e o nome dele é Julian, e ele tem uma determinada idade, tem todo o sucesso, todos os bens, todas as possibilidades, iates, casas, ilhas e tudo mais. E, de repente, ele tem uma quebra, ele tem um desligar de um fio dentro de um tribunal, num julgamento. E hoje, estudando um pouquinho a biodecodagem, ele teve um AVC. Eu acredito que, naquele momento, ele sentiu que ele não tinha mais domínio do território dele. Ele já não era quem ele queria ser. Então, o impacto dele culminou num AVC. Bom, é isso que cabe nós explicarmos e perguntarmos a você o que é biodecodagem. É uma terapia que vem sendo estruturada ao longo das últimas décadas, que nasceu na França, né? E era parte do princípio de que a identificação das emoções é muito importante para a resolução dos problemas de saúde, inclusive, né? Como é que funciona isso? É verdade. Vamos ver se eu dou um exemplo. O próprio Julian, que teve um AVC dentro do tribunal. E, evidentemente, depois ele escolhe uma outra vida. Não vou contar aqui a história, mas é só para ver o gancho dele. Virou monge. Não. Vamos ver o que ele fez. Venha ler conosco, vamos descobrir juntos. Ok. Mas o que acontece? Nós chamamos de biochoque a um momento em que algo aconteceu que foi totalmente imprevisto, teve uma carga emocional muito grande, foi vivido em isolamento, ou seja, sou eu com as minhas emoções e não tenho com quem compartilhar isso. Então, há uma determinada marca que fica registrada no nosso cérebro em zonas diferenciadas e, conforme o local em que esse biochoque é instalado, haverão consequências físicas, provavelmente, num futuro. Claro que isso pode ser vivido numa infância, num período até uterino,
Tem, inclusive, marcas que são do transgeracional, então eu posso ter o registro de avó, de bisavó e tudo mais. Eu, inclusive, tratei um caso muito interessante de uma jovem que tinha muito medo de ficar pobre, de perder o emprego e não ter mais nada na vida. E nós fomos buscar a origem disso e ela encontra o tataravô, que está numa determinada situação, numa sala escura, absolutamente triste, deprimido, assoberbado por dívidas e numa situação de total descontrole. Ele não sabe o que vai fazer ali. Olha que coisa incrível. Mas essa abertura para os problemas mais internos, emocionais das pessoas, isso demora algum tempo, né? E necessita uma aproximação bastante cuidadosa, não? Sem dúvida, sim. Mas eu começo de uma forma leve para que a pessoa tenha confiança no trabalho que está sendo desenvolvido, para que ela mesma vá, digamos, nesse processo, percebendo que dentro dela há um arsenal de informações que ela nunca teve acesso. Então, eu creio que na semana passada eu atendi uma jovem senhora e ela está com uma sensação enorme de angústia. Claro, podemos tratar de problemas físicos, sintomas físicos, mas também sintomas emocionais e comportamentais. Tanto é que nós trabalhamos com transtornos de comportamento, exceto psicoses, não fazemos isso. Ou seja, vocês não avançam na área da medicina, vocês não contestam, não entram em confronto com a medicina tradicional. Excelente colocação. Nós somos aliadas da medicina. O paciente chega para mim com um diagnóstico, por exemplo, um diagnóstico psiquiátrico. Então, se for psicose, eu já não vou atender. Qualquer outra manifestação, sim, posso atender. Aliada ao medicamento que ele toma, às visitas que ele vai fazer, ao terapeuta, ao psiquiatra, enfim. Então, é uma prática terapêutica complementar à medicina. De modo algum, vai deixar de lado a análise médica, o diagnóstico médico. Porque mesmo porque nós temos aqui todo um histórico dentro do Congresso de um confronto o que é ou não um ato médico. E parece que os médicos são sempre muito resistentes a aceitar determinadas outras terapias, como, por exemplo, a acupuntura, que hoje já é até admitida até mesmo no SUS, né? Sem então, dúvida. Vocês não contestam a medicina tradicional. Não. Mesmo porque eu não sou médica como formação, então eu tenho que ter o diagnóstico do especialista para tratar em cima daquilo ali. Então, em cima de um determinado diagnóstico, por exemplo, eu vou, digamos, decompor todos os fatores que podem estar relacionados àquele sintoma, todos os órgãos, todo o sistema, enfim. E aí, cada um terá um código biológico e é em cima do código biológico que eu vou trabalhar. Então, por exemplo, a pessoa que se sentia angustiada, uma sensação de não aprovação, tudo que ela fazia parecia ser inadequado ou ser insuficiente. E nós vamos descobrir uma situação em que ela tem 6 anos, está num determinado local e ela é assediada e ela não se lembrava disso. Então, foi assim, algo surpreendente. Foi muita emoção, claro, deixa essa emoção fluir, trata-se isso, e a pessoa, parece que ela disse logo na hora, tirou um peso enorme em cima de mim. Então, digamos que entramos num terreno que nós não sabemos muito bem o que nós vamos encontrar. Por isso, fundamental o acompanhamento médico também. E, ao entrar nesse terreno e descobrirmos esses aspectos todos que são fundamentais para a recuperação daquele indivíduo, é como se nós fôssemos abrindo portas. Digamos que a cada sessão podemos abrir uma porta. Então, não é um processo que eu vou dizer curto, não posso dizer isso, mas, evidentemente, depende do grau de desafio que aquele sintoma oferece. Por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade para falar em público, nós vamos descobrir de onde vem essa dificuldade, porque ela pode ter determinadas habilidades. Eu já tive um caso assim. Eu falo para... Quantas pessoas ele falava? Eu falo para 30 pessoas, mas se tiver 50, 100, eu já não consigo falar.
é um caso interessante. Então, nós vamos trabalhar, é algo que está relacionado a um momento em que ele foi desaprovado, julgado, deixado de lado, foi, digamos, estigmatizado, e aí aquilo ficou nele, mas ele não sabe. Então, eu associei a biodecodagem ao desenvolvimento humano, que eu faço com várias práticas, para chegar a esses momentos em que a pessoa trava e conseguir colaborar com ela. Então, tem sido algo, assim, não só gratificante, como de um resultado muito maior e muito mais rápido. Mas nesse caso, o atendimento é de uma pessoa para outra, sim, individualizado. Sim, individualizado. Não é individualizado, não é em grupo. Em grupo, por exemplo, dentro do Instituto Eu Ser, dentro do Eu Ser Leitor, nós podemos trabalhar algo que seja ali no conjunto, mas sempre será algo mais pontual, mais leve, para que naqueles momentos que eu tenho ali disponíveis eu consiga contribuir com a pessoa. Não posso deixar a pessoa sair no ar do lugar em que eu a coloquei, né? Então, sempre são práticas mais simples, digamos. E elas são práticas muito, às vezes, visuais. Nós trabalhamos com o inconsciente. Por exemplo, como são essas práticas visuais? Posso pedir, por exemplo, para a pessoa fazer um desenho. Um desenho em que ela não está mentalmente elaborando aquilo. E é surpreendente. Ela pode, por exemplo, associar a um determinado passo que ela tem que fazer para se desenvolver, ela pode criar um símbolo. Esse símbolo pode ser desenhado. Esse símbolo depois pode ser materializado. E aquele símbolo vai ajudá-la a recordar aquilo que ela conseguiu descobrir para evoluir. Agora, a formação do terapeuta em biodecodagem, como é que ela se dá? Eu ainda sou aluna da Escola Francesa de Biodecodagem. Foi fundada pelo enfermeiro Christian Flesch, né? Fundada pelo Christian Flesch, é o supermestre da biodecodagem. Evidentemente que ele está apoiado em conhecimentos de várias outras pessoas que também desenvolvem algo ligado a essa mesma área, digamos, de desenvolvimento. Mas biodecodagem é um termo técnico cunhado por ele, então está associado a ele e a essa escola francesa. E aqui eu queria abrir um parêntese para classificar que não há nenhum demérito em colocar o Christian Flesch como enfermeiro. Pelo contrário, acho que o enfermeiro é aquele que tem um contato mais físico possível com os pacientes e que também convive com toda a realidade e é um observador também. É bonito o teu olhar, porque eu conheço o Christian de vários cursos presenciais. Os cursos presenciais que eu faço com ele sempre são em São Paulo. Terei um agora em maio. E ele, em momento nenhum, se sente ou se manifesta depreciação em função daquilo que ele foi. Ele tem orgulho disso. Isso existe, essa gradação de... Mas assim, é bonito você ter essa postura, porque em geral as pessoas... né, exatamente por isso que eu achei interessante a sua colocação. Ressaltar. Mas me fala mais da formação, então. Então, a formação, em princípio, ela dura 3 anos, 4 anos, mas hoje eu recebi um convite da Escola Brasileira, que é o Instituto Editora Cíntia Chiarelli, com sede no Paraná, e a Cíntia disse para mim, a Cíntia é a proprietária do Instituto, Maria Helena, estamos juntas há 6 anos. Eu levei um susto, porque há 6 anos eu estudo isso, então há 6 anos eu pratico isso. Na verdade, eu pratico há 5 anos e pouco, porque a partir do 1º ano a gente tem permissão para atender determinados pacientes, digamos. Então, eu atendi de forma voluntária mais de 200 pacientes e foi uma experiência extremamente gratificante e bonita. E como você percebe a mudança dentro das pessoas, sobretudo aquelas que, vamos falar agora do nosso time aqui, da terceira idade, que se convencionou, que as pessoas chegam a essa altura e acham assim, eu não quero sentar num sofá, nem numa cadeira de balanço. Bom, essa é uma imagem muito antiga. Mas o que a gente teria a absorver da biodecodagem e do desenvolvimento humano nesse sentido? Que a vida não acaba quando você... Eu sempre gosto de associar a casos em que eu já atuei para ter um paralelo e ter uma orientação até para transmitir. Mas eu me lembro, então, de uma senhorinha de 82 anos, talvez,
e ela tem um determinado problema físico, um sintoma físico e que eu trato. E nós vamos, ao longo das sessões, descobrindo o que ela mais gosta de fazer, em que ela se sente bem. Ela vai recordando determinadas experiências da infância em que ela teve cenas marcantes com a mãe em termos de limitações, em termos de não pode ler gibi, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, enfim, digamos, critérios de afunilamento da atuação dela ou da liberdade que ela teria para viver a vida como ela queria. Então, ela tinha que viver a vida segundo o modelo da mãe. Foi fantástico o processo de descoberta dela, o processo de revelação daquilo que ela queria ser e a libertação. Então, ela, inclusive, passou a atuar de uma forma diferente com as netas dela. E isso não está ligado à saúde diretamente. Tratávamos um problema de saúde específico, mas acabamos descobrindo comportamentos, emoções que foram evoluídas e ela passou a ter um diálogo muito melhor, por exemplo, com as netas. E isso faz parte do envelhecimento, faz parte de uma vida saudável. E se você acha que esse tipo de tratamento, essa postura com relação a ajudar as pessoas pode ser replicado, assim, talvez um dia chegar até no SUS, no Sistema Único de Saúde, para ser uma coisa para ser adotada pelo poder público? Sem dúvida, sim. Nós, inclusive, há algum tempo atrás, iniciamos um movimento, eu não sei te dizer como está agora, para que a biodecodagem fosse reconhecida como uma das práticas integrativas, mas eu não tenho informação para dar a você a respeito disso. É possível, por exemplo, tratarmos grupos, e eu tenho, dentro das turmas que nós criamos, por exemplo, a liderança, qualquer trabalho que eu faça, eu aplico a biodecodagem, porque quando eu descobri que a parte de desenvolvimento humano que eu fazia, chegava um momento em que havia uma trave, havia uma barreira ali invisível. E essa semana, inclusive, alguém me consultou. Maria Helena, será que você pode me ajudar a identificar por que eu adio as minhas decisões, por que eu não funciono bem uma determinada grande parte do dia, digamos, ou alguns dias, e eu vou me sentindo muito frustrada, tal. Isso não está ligado a um sintoma físico, vai gerar sintomas físicos. Ela vai dormir mais ou vai dormir menos, vai dormir com menos qualidade, vai comer mais, vai entrar provavelmente numa depressão, né? É um caminho que está se desenhando, mas isso está mais ligado ao comportamento. Está ligado a um processo em geral, de desvalorização. Por isso que é tão importante o autoconhecimento e o fortalecimento daquilo que nós identificamos. Então, forças, valores. Eu tenho um mestre que eu quero citar aqui. É o Vilela da Mata, ele é o fundador da Sociedade Brasileira de Coaching e ele foi o pioneiro do coaching no Brasil. É um gênio esse camarada. E ele diz, por exemplo, uma das coisas que eu ouvi dele e que eu acho um grande exemplo, e eu brinco com as pessoas com quem eu trato, ele diz que ele não fica com um problema mais de 5 minutos. O que nós, de um modo geral, o brasileiro, enfim, o europeu faz? Está muito difícil, eu não sei como resolver, eu estou com um problema nos brônquios, não posso ir, não sei onde. Enfatizar o problema, não é buscar a solução, é olhar para o problema. Então, quando eu consigo fazer com que a pessoa mude a chave e vá em busca da solução, ela vai descobrir dentro dela tudo aquilo que a limita, tudo aquilo que a empaca, digamos. Então, é algo interessante, é algo resolutivo, é algo que tem um determinado significado para a pessoa e ela descobre que ela passa a ser referência no ambiente em que ela está. Então, um outro exemplo que eu posso dar rapidamente, um caso de uma jovem por volta de 40 anos com esclerose múltipla. Então, tem aí um caso de não aceitação
tem um caso de não ser vista. Claro que tem que decompor isso tudo, eu não vou entrar agora aqui em detalhes. Mas essa jovem senhora passa a ter, com uma única sessão de tratamento, um comportamento mais ameno, passa a se relacionar melhor com as pessoas com quem ela convive, passa a aceitar melhor o filho, uma série de mudanças que foram bem significativas. Então, eu não pego esses louros para mim ou para o meu processo, é a pessoa. E eu digo, olha como você conseguiu evoluir, olha o que você já consegue perceber. Então, a cada percepção, você terá o desenho de um novo caminho. E isso acho que é fantástico. Então, por que não adotarem, sim, dentro de um sistema de saúde? Fantástico. Maria Helena, muito obrigado aqui pela sua vinda ao nosso programa e temos muito a aprender e possivelmente, com certeza, aprender muito a respeito da biodecodagem. Vamos pesquisar e entender mais o que é esse processo, o que é essa terapia. Muito obrigado. Eu é que agradeço a oportunidade e desejo a todos que nos ouviram que busquem caminhos. Olhar para o problema nunca será uma solução, mas olhar para a solução com uma perspectiva de que o que eu preciso para resolver isso, esse é o caminho. Grata, muito obrigado, Paulo. Mais uma vez. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.